última palavra amiga para a gente. Porquê? Não percebo porquê. Eu sempre disse que ele não ia cá ficar muito tempo. Foi assim de repente. Ninguém estava à espera. Cardoso, vamos ter muitas saudades tuas. Quando chegar aos 65, sinta que fez alguma coisa aos 35. Soluções Reforma Império, Bonança e Ocidental. O futuro tem futuro. Porque há quem prefira ir buscar os produtos à origem. A Agros foi buscar à natureza todo o sabor de que tanto gosta. Agros, o que faz sabe bem, naturalmente. Até agora, por mais que falasse, o preço por minuto era sempre o mesmo. Por isso a Ótimos criou o Boomerang Dinâmico, o recarregável com tarifas que descem ao longo do mês, à medida que vai falando. Com o Boomerang Dinâmico, quanto mais fala, menos paga. Falar assim é ótimo. Está decidido, os sócios do Benfica vão dizer sim ou não à construção de um novo estádio. A Assembleia Geral já está marcada. Paulo Garcia, em direto do Estádio da Luz, está marcada para quando? A Assembleia Geral do Benfica, boa noite José, está marcada para dia 28 deste mês, portanto uma sexta-feira, e é de facto a tão ansiada Assembleia Geral. É evidente que para se chegar a uma Assembleia Geral, e para a tão ansiada Assembleia Geral, era fundamental que existisse um acordo entre os órgãos sociais do Benfica. Já vamos escutar Paulo Olavi Cunha, o Presidente da Assembleia Geral do Benfica, anunciar essa Assembleia Geral para dia 28, mas há aqui algumas questões que era importante realçar e clarificar. Se esse avanço, de facto, para a Assembleia Geral representa um acordo entre os órgãos sociais, em primeiro lugar, sabendo que o Conselho Fiscal do Benfica só aceitaria ratificar o avanço para o novo estádio com dados, com pareceres concretos e corretos em relação à situação, e também tentar perceber se o acordo com as entidades financiadoras do projeto está totalmente garantido. Isso não foi explicado. O que foi explicado, e vamos ouvir, é que no próximo dia 28 os sócios do Benfica vão ser chamados para dizerem sim ou não ao novo estádio. Vim aqui informar a imprensa em geral e os benfiquistas em particular de que a direção do Sport Lisboa e Benfica reafirmou a sua convicção e intenção na marcação de uma Assembleia Geral destinada a deliberar sobre a construção do novo estádio e que a mesa da Assembleia Geral já anuiu a esse efeito, de modo que tomou já as providências para convocar a Assembleia Geral com essa finalidade para o próximo dia 28, portanto uma sexta-feira, às 20 horas em primeira convocação e às 21 horas em segunda convocação. A ordem de trabalhos será naturalmente oportunamente divulgada. É tudo. Muito obrigado. Boa noite. Bem se percebe, é evidente que não há aqui mais nenhum dado a não ser de facto a convocação da Assembleia Geral. Segundo aquilo que a SIC conseguiu apurar nos bastidores deste projeto do novo estádio do Benfica, as negociações para a concretização desse projeto vão continuar, portanto não estão ainda totalmente concretizadas, não há acordo ainda total. O que a SIC não conseguiu apurar é se o Conselho Fiscal do Benfica hoje ratificou ou não o novo estádio para que a direção avançasse sem rodeios para a Assembleia Geral. São dúvidas que ficam, são questões que ainda se põem e que não foram esta noite aqui explicadas. Muito bem. Cabe agora a última palavra então aos sócios do Benfica nesta Assembleia Geral já marcada. Apesar das marés vivas de que já lhe demos conta, em setembro está a ser ainda um mês de incêndios. Há um em Vila de Rei, próximo de Castelo Branco, incontrolável há já 24 horas. Chamas incontroláveis desde as 19 horas de ontem, segunda-feira, em Vila de Rei, próximo de Castelo Branco, apesar de meios de combate às chamas envolvidos, recorrendo a bulldozers, várias corporações de bombeiros e também a meios aéreos.
Um outro incêndio perto da Pampilhosa da Serra isolou ontem à noite 3 aldeias. As chamas chegaram muito próximo das habitações e só foram circunscritas durante a madrugada. Os últimos dias e noites têm sido de autêntico pavor para as populações das aldeias que ficaram rodeadas pelo fogo. A intensidade do sinistro e a rapidez de propagação ameaçaram algumas habitações, com as chamas a consumirem palheiros e casas abandonadas. Aquilo parecia que estava com gasolina. Era como que aparecia aqui, aparecia ali ao mesmo tempo. Eu vim aqui para casa porque nós tínhamos água da nossa, de uma menina. Fui encher uns bidões de água para ali, andei aqui a regar em volta da casa. Já vi lá embaixo no carvoeiro e na ramalheira a passar por aquele lado. Ficáramos todos rodeados, por cima e por baixo. Em 20 anos, este é o terceiro, mas todos eles maus, mas este foi o pior. Porque chegaram a estar em perigo algumas casas, foi? Algumas casas, foi. Aqui, ardeu mesmo até aqui mesmo, está aqui este muro, mas ardeu, quer ser bem mesmo até ao pé das casas. E é isso que a gente tem muito medo, não é? Das casas e das pessoas. Chamas atacaram com muita força. Foi uma coisa, parecia um helicóptero a zurrar, que era uma coisa doida, com mais de 20 ou 30 metros de altura. Isto foi muito. Isto foi muito e continua a assustar. A gente não consegue dormir da noite com o susto, porque isto foi muito. Assustados e sem conseguirem dormir, às populações nada mais restava do que esperar pela manhã e o regresso de eletricidade, água e telefone levados pela força do incêndio. No terreno, cerca de 100 homens, auxiliados por 30 viaturas, combateram as chamas. Os bombeiros debateram-se aqui, em princípio, com alguma escassez de meios, porque os meios tiveram que ser repartidos por 2 incêndios que levaram com grande intensidade, e depois também o vento que se faz sentir nesta zona. Neste momento está tudo muito mais calmo, mas no fim da tarde de hoje o vento aqui soprava com muita intensidade e generalizou o fogo em todo este local. Durante a noite, os bombeiros estimam que só na zona da Pampilhosa da Serra já tenham sido consumidos pelo fogo mais de 1000 hectares de mato e floresta. O fogo foi declarado circunscrito durante a madrugada, mas reacendeu-se já durante esta manhã. Está concluída a segunda ronda de contactos entre o Governo e os partidos da oposição sobre o Orçamento de Estado para 2002. O PCP pede a suspensão do Pacto de Estabilidade, o PSD pede mais transparência e rigor nas contas públicas. A terceira ronda está já em preparação. O Governo ouviu pelo segundo dia consecutivo as propostas da oposição para o orçamento do próximo ano. O PCP pretende um documento que responda à crise que o país vive. É a dotação orçamental para remunerações fixas e permanentes, que tem que ter em conta não só a necessidade de recuperação da remuneração que foi perdida, mas também a taxa de inflação e naturalmente, o aumento da produtividade. O senhor que se seguiu foi Durão Barroso, o PSD, pede rigor, transparência e credibilidade. E na manga tem um segundo plano de emergência para a economia portuguesa. Para recuperarmos a confiança no nosso país, na nossa economia, é necessário que as contas sejam contas sérias. Para isso é necessário uma auditoria completa às contas públicas, é necessário um programa de redução da despesa pública, é necessário um programa de luta contra as medidas da reforma fiscal que penalizaram as mais-valias e é necessário também um programa ativo de promoção da poupança e do investimento. Para o Governo, a transparência das contas públicas é uma prioridade. O país e os contribuintes merecem que os esclareçamos cabalmente e merecem também que as contas sejam boas contas. O PS diz que o Governo está a trabalhar para alcançar uma maioria parlamentar que aprove o orçamento. Ficou, no entanto, por saber o que pensa a bancada socialista sobre a possibilidade de ser alcançada essa mesma maioria apenas com o voto de um deputado a título individual. Uma notícia para todos os que têm créditos fazerem contas. As taxas de juros que servem de referência para os contratos de crédito à habitação estão a cair em todos os prazos. A Euribor, a 6 meses, está já ao mesmo nível de há 1 ano e meio. O nível mais baixo atingido pela Euribor foi em abril de 1999, 2,6%. Logo a seguir, começou a subida, antecipando o aumento dos juros do Banco Central Europeu, que veio a acontecer em novembro de 99, mês em que a Euribor chegava já aos 3,4%. E a escalada continuou até chegar aos 5,3% no final de 2000. Mas com o arrefecimento da economia, o Banco Central Europeu baixou as taxas diretoras. Em consequência, desde o início deste ano, o preço do dinheiro começou a baixar no mercado interbancário.
Hoje, a Euribor a 6 meses voltou para a casa dos 3,7%, a mesma de há quase 20 meses. Vantagem para quem pediu dinheiro ao banco. Na próxima revisão dos contratos de crédito, os portugueses endividados vão ter uma folga extra nos orçamentos familiares. Recordamos que, segundo as contas da DECO, para um empréstimo de 20 mil contos a 30 anos, uma queda de 0,5% na taxa indexante, na Euribor, pode significar uma poupança de à volta de 6 contos por mês. O ciclo de forte queda das vendas no mercado imobiliário poderá estar a chegar ao fim e o corte dos juros do Banco Central Europeu, decidido ontem, foi recebido de braços abertos pelos construtores e vendedores de imóveis. É que as estatísticas voltaram a ser animadoras. No segundo trimestre deste ano, o crédito à habitação voltou a subir. Resta agora saber qual é o impacto do ataque terrorista nos Estados Unidos, o impacto que vai ter na venda de casas em Portugal. O mercado da compra e venda das casas parece estar a recuperar. Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério das Finanças, no segundo trimestre deste ano, o número de empréstimos à habitação aumentou. 2000 encerrou a cair, os bancos emprestaram cerca de 504 milhões de contos entre outubro e dezembro. No primeiro trimestre de 2001, a queda foi ainda mais acentuada. A recuperação começou nos meses de abril, maio e junho deste ano. Houve uma ligeira subida dos montantes, quase mais 20 milhões de contos do que em relação ao primeiro trimestre. O mercado está a sentir a melhoria, mas queixa-se da falta de confiança dos consumidores. As pessoas precisam de muita confiança, precisam de um governo estável, precisam de acreditar no país e, essencialmente, no governo que temos. E isso não está a acontecer, das suas palavras? As pessoas têm medo. As pessoas pensam que podem perder o emprego, fala-se de vez em quando que podem ser despedidos, enfim, essas coisas têm repercussões nas pessoas. A confiança do país, portanto, do mercado, que juros para baixo, para cima, portanto, estas coisas que existem. Portanto, falta confiança nos consumidores. Exatamente, falta confiança, porque realmente isto podia estar um bocadinho melhor. A empresa Simões e Albuquerque é proprietária de quase 1/3 dos apartamentos da urbanização Nova Carnaxide. Dos cerca de 240 fogos para venda, 100 já estão vendidos. O corte nas taxas de juro anunciado ontem pelo BCE é bem-vindo, mas é cedo para avaliar o impacto do ataque terrorista nos Estados Unidos no setor da construção civil. A confiança das pessoas, o medo, instala-se. E nestes últimos dias as coisas, toda a gente tem medo, não é? E nós próprios. Com os acontecimentos nos Estados Unidos? Claro. Com medo de guerra, com medo de... Com medo que isto se embrulha, não é? Como foi da outra vez no tempo da Guerra do Golfo, não é? Houve uma recessão e nesta altura esperamos que haja bom senso e que não se comece para aí aos tiros contra qualquer coisa. Desde o final do verão do ano passado, as taxas de juros para os empréstimos à habitação têm vindo a descer e até ao final do ano ainda poderão descer mais. Se a economia teimar em não levantar a cabeça, o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Norte-Americana poderão decidir novos cortes nos juros. Faltam agora 103 dias para a entrada do euro nas nossas vidas. Parece muito tempo? Talvez. Mas você sabe preencher um cheque em euros? Em teoria, desde 1999 que se podem passar cheques em euros, mas a verdade é que quase ninguém o faz. Apesar de só ser obrigatório a partir de 2002, a partir de janeiro de 2002, o Banco de Portugal recomenda a todos que comecem já a praticar. Parecem iguais aos outros, mas um pequeno pormenor faz a diferença. Os novos cheques têm uma vírgula no lugar do cifrão. A zona da esquerda é para os euros, a da direita para os cêntimos. As duas casas decimais devem ser preenchidas sempre, mesmo que sejam zeros. Não é este o caso. Neste exemplo, são 543,25. A forma como se escreve a quantia por extenso exige também algum cuidado. No mesmo exemplo fica 543 euros e 25 cêntimos. O melhor é pedir cheques no banco e começar já a praticar.
A partir de dia 1 de janeiro só poderá mesmo passar cheques em euros. Mas enquanto o dia D não chega, deve ter atenção aos pré-datados. Podem ser descontados nos bancos até 28 de fevereiro, dia em que o escudo desaparece de vez, mas só são válidos se tiverem data anterior a 31 de dezembro. Mais um pormenor, não há garantia que os cheques em euros emitidos em Portugal sejam aceitos nos outros países da zona euro. Por via das dúvidas, o melhor é não arriscar, até porque há outras formas de pagamento que não levantam problemas. Com os cartões de crédito e de débito, fica tudo na mesma, nem sequer precisam de ser substituídos. As contas em escudos vão ser convertidas em euros pelos próprios bancos, automaticamente. O cliente não tem de pedir nem de pagar qualquer comissão. Parece tudo relativamente fácil, mas há alguns pequenos entraves. A Comissão Europeia, por exemplo, está preocupada com a preparação em Portugal das máquinas multibanco para a entrada em circulação da moeda única a partir de janeiro. Num estudo sobre a preparação dos 12 países para o euro, Bruxelas mostra-se apreensiva com os poucos distribuidores automáticos já preparados para fornecer notas de euro. A Comissão Europeia diz que apenas 48% das caixas automáticas em Portugal vão poder fornecer notas de euro no dia 1 de janeiro e isso vai prejudicar principalmente os pequenos comerciantes. O problema está nos 2 meses de adaptação em que os consumidores poderão pagar ainda em escudos, mas os trocos serão feitos em euros. Bruxelas acredita que é aí que vai haver confusão e recomenda aos bancos para aumentarem o número de máquinas de distribuidores de notas em euros. Todos os dias, úteis até março do próximo ano, vai haver novidades e informações úteis sobre a moeda única europeia, sobre o euro, aqui no Jornal da Noite. E não se limite a ver e ouvir, pode escrever sob a forma eletrónica para a SIC, a manifestar dúvidas ou sugestões. Por via eletrónica, o endereço é este que está aqui, jornaldoeuro@sic.pt. O Boa Vista joga amanhã com o Dinamo de Kiev. É mais uma jornada da Liga dos Campeões, desta vez no estádio do Bessa. Jaime Pacheco acredita na vitória. Esta é uma equipa aparentemente tranquila. Numa semana conquistou um empate em Liverpool e alcançou o primeiro lugar no campeonato. Os resultados são positivos e deixam a equipa otimista em relação ao jogo com o Dinamo de Kiev. Mesmo assim, Jaime Pacheco deixou o alerta. Quero que os jogadores no subconsciente deles não se deixem embalar ou adormecer por isso. Porquê? Porque nós, se calhar, não tão habituados como estas equipas que fazem parte do nosso grupo, nestas leads da Liga dos Campeões, se possam de alguma forma deixar, digamos, adormecer ou deixar no seu subconsciente ultrapassar pela própria realidade. Só hoje a Operação Liga dos Campeões entra em marcha. O técnico não vai utilizar uma estratégia especial contra o Dinamo de Kiev. O contra-ataque poderá ser a arma dos achadrezados para conquistar 3 pontos no grupo. Amanhã, nenhuma das 4 equipas está, digamos, ou classificada ou fora dessa possível classificação. Mas é natural, porque é de facto um campeonato, digamos, muito curto, em que ganhar é fundamental. E, naturalmente, quem puder dar um passo gigante, ou melhor, quem amanhã conseguir ganhar, dá naturalmente um passo determinante para aquilo que é ficar nos primeiros lugares. É uma equipa típica do Leste, é muito fria a jogar fora, são muito exímios no contra-ataque. É óbvio que empatar com o Dortmund não é fácil e daí já estarmos de sobreaviso, porque já sabíamos de antemão que era um grupo difícil e isto veio a comprovar mais essa ideia. Martelinho e Jorge Silva continuam a ser baixas no plantel. O Boa Vista está preparado para receber e tentar vencer o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev está no Porto desde o início da tarde e já treinou no estádio do Bessa. O treinador ucraniano desculpou-se com uma gripe para evitar a conferência de imprensa e o adjunto pouco ou nada disse sobre o jogo de amanhã. Apesar da invasão ucraniana em forma de jornalistas, Lobanovski não aparece na conferência de imprensa. Desculpa oficial, uma gripe prende o treinador do Dinamo de Kiev à cama do hotel. Mas uma curta viagem da sala de imprensa ao relvado do Bessa basta para tropeçar na verdade. Lobanovski prefere ver o treino a falar aos jornalistas. Por isso, é o adjunto do Dinamo que passa a palavra dos ucranianos, ainda que seja para pouco mais do que elogiar o Boa Vista. Просмотрели несколько кассет, смотрели, ездили сюда, вы знаете, ездил Михаличенко здесь смотрел игру, последнюю, когда они играли.
с Ливерпулем смотрели, еще несколько игр смотрели. Информация есть, хорошая команда, выделить, я думаю, я не буду никого выделять, очень хорошая, ровная команда, sbalanceirованная, самое главное. Поэтому очень хорошая комanda. E como os ucranianos pouco ou nada dizem sobre o que lhes vai na alma, resta lembrar alguns números e alguns nomes para traçar o retrato deste Dinamo de Kiev. Por exemplo, o dono da baliza chama-se Filimonov, guarda as redes de Kiev e as da seleção russa. No Dinamo, Filimonov reparte o estrelato com Melachenko, jovem avançado de 22 anos. Esta época, Melachenko já leva 8 golos em outros tantos jogos. Embora não o digam, porque só têm ordem para treinar e esquecer os jornalistas, Filimonov, Melachenko e companhia sabem bem o que querem desta visita ao Bessa. Я думаю, для чего туда приезжать, когда команда уверена в своих силах, наверное, каждый стремится показать лучший результат. Поэтому, конечно, мы рассчитываем. A custo, muito a custo, fica-se assim a saber que este Dinamo de Kiev quer levar uma vitória do estádio do Bessa. Mas um olhar rápido pela história desaconselha grandes euforias ucranianas. Não há registro de qualquer sucesso do Dinamo de Kiev durante as passagens por Portugal. Em 87 perderam nas Antas com o Futebol Clube do Porto por 2-1. Em 92 saíram do Estádio da Luz goleados 5-0 pelo Benfica. No dia em que foi marcada a Assembleia Geral do Benfica para a aprovação do novo estádio, a equipa de futebol treinou, uma vez mais, sem Chocota. Chocota está em dúvida para o próximo jogo com o Belenenses. O croata voltou a não treinar por causa de uma lesão na perna esquerda. Outra dor de cabeça para Toni continua a ser Zahovic. O esloveno está a recuperar da lesão que o tem impedido de jogar e abandonou o treino mais cedo. Porfírio e Anderson, também a contas com problemas físicos, não completaram o treino. Júlio César, que ontem não tinha passado do ginásio, e Ricardo Esteves já trabalharam sem limitações. Quem trabalhou à parte foi Argel. O defesa central brasileiro ficou entregue aos cuidados do preparador físico José Gomes. Frente ao Belenenses, esperam-se novas alterações na equipa titular do Benfica. No entanto, o dia vai ficar marcado por uma reunião dos órgãos sociais, onde vai ser marcada a data da Assembleia Geral para a discussão e aprovação do novo Estádio da Luz. Segurança é a palavra que mais preocupa os responsáveis pela realização do Euro 2004 em Portugal. A sociedade que vai gerir o próximo Campeonato da Europa esteve reunida hoje com o Ministro da Administração Interna. Segurança, segurança e mais segurança. Esta será a palavra que mais preocupações trará à realização do próximo Campeonato da Europa de futebol. A praticamente 3 anos de distância, começa-se a afinar estratégias. Foi uma reunião que o Sr. Ministro nos concedeu e que, da qual irá resultar a formação de uma comissão de segurança mista, naturalmente com elementos do Governo e da Sociedade Euro 2004 e provavelmente para o torneio da Sociedade Portugal 2004, mas com um conceito básico que foi aqui entendido, que é que a segurança, todas as questões correlacionadas com segurança, desde as fronteiras aos vistos, a tudo que queiram imaginar, são naturalmente da responsabilidade do Governo e onde nós, Sociedade Euro 2004, iremos ter uma colaboração o mais ativa possível. E de que forma se posiciona o Governo? O que tem a ver com segurança ativa, isto é, ordem pública e proteção e socorro, no exterior dos estádios, é responsabilidade do Estado e, portanto, das forças de segurança. Aquilo que é segurança passiva e segurança ativa no interior dos estádios, nomeadamente aquilo que hoje é conhecido pelo stewarding, é responsabilidade das entidades organizadoras. Isto é um consenso e é esta a filosofia geral que está a ser trabalhada. Neste momento, portanto, estão a ser delineados todos os instrumentos legislativos necessários e todo o planeamento estratégico necessário para que todas as condições de segurança sejam garantidas. E muito trabalho vai haver pela frente. Segurança ou falta dela. É por isso que em todo o mundo as pessoas se concentram em redor dos televisores, se debruçam sobre as páginas dos jornais, olham para os monitores do computador através da internet. Foi há apenas 7 dias, foi já há uma semana, o dia em que o mundo deixou de ser o mesmo.
to be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. And there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know. And the second building came down. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. Anyone there? We certainly can't offer any hope that we're going to be able to save large numbers of people. But I'm told by the experts that there's still hope, situations in which, even after longer periods of time than this, they've been able to rescue some people. So we're not going to give up that part of the hope. We're removing the debris. We had a large steel wall behind the beam. When they removed that, 2 firefighters just came crawling out. It was unbelievable. We walked out, and it's amazing. Some good we'll get out of this. It's a much better day than it was yesterday, because yesterday all I seen was body bags. What happened on Tuesday was an attack not just upon the United States, but upon the civilized world. I think we have to stand with the American institutions and American people and American government. My message is for everybody who wears the uniform, get ready. The United States will do what it takes to win this war. The event in America itself is indicative to the acquittal of Osama bin Laden, because Osama has no pilots, and where did he train them? I want him help. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." The United States NATO allies stand ready to provide the assistance that may be required as a consequence of these acts of barbarism. If any neighboring country gave territorial way or airspace to USA against our land, it would draw us into an imposed war. O número de mortos e desaparecidos contém, neste momento, 5.873 nomes, 5.873 famílias de mais de 60 países. Afinal, o ataque foi contra quem? Em nome do quê? Até amanhã. Na internet. Tudo o que interessa a todo instante em www.sic.pt.